Olá, turma. Aqui é o professor Diego do canal Tecmática e no vídeo de hoje, que é dedicado aos meus alunos do primeiro ano, nós vamos mostrar uma construção do gráfico de uma função do primeiro grau e as diferentes formas para que nós possamos alcançar esse objetivo, ok? Então, para, esse objetivo, nós vamos pegar aqui um exemplo bem tranquilo, uma função y igual a x mais 1, exatamente para nós focarmos na teoria desse gráfico, não na prática do cálculo aqui, para que seja só um detalhe apenas. Então, inicialmente, turma, é preciso lembrar, para nós construirmos esse gráfico, de alguns conceitos geométricos. Um deles é aquele que diz, que determina, que por dois pontos quaisquer, passa uma única, determina uma única reta. E esse conceito é de extrema importância porque, no final das contas, o nosso objetivo é esse, encontrar dois pontos quaisquer. Seja lá a forma, e o jeito que nós vamos encontrar esses dois pontos, é necessário encontrar esses dois pontos para determinar um gráfico. E precisamos lembrar também que por uma reta, em uma reta, contém infinitos pontos. Até isso é mais relevante porque aqui nós vamos encontrar dois pontos. Vocês vão ver que no outro método nós vamos encontrar dois pontos diferentes e teremos a mesma reta, ok? Para dar início aqui ao nosso exemplo, vamos pegar, por exemplo, o valor de x igual a 1. Até mesmo para facilitar aqui o nosso cálculo, beleza? Deixa eu só mudar aqui que está dando uma interferência, igual a 1. Então, quando eu falo que x é igual a 1, eu preciso calcular o valor de y para essa situação. Então, aonde era x, aonde era a nossa variável independente, vai passar a ser 1, 1 mais 1 igual a 2. Então, y é igual a 2, eu coloco aqui no lugar do y2 e já determino a nossa primeira coordenada, que nos diz que o eixo das abscissas vai ser 1, que é x, o eixo das ordenadas vai ser 2, que é y. Então, aqui, ao marcar esse ponto, turma, nós poderíamos exemplificar a projeção. Projeção do eixo x é no 1, projeção do eixo y é no 2. Aonde essas projeções se encontram é o que nosso ponto vai ficar, beleza? Já com esse primeiro ponto, essa primeira coordenada, nós podemos pensar em um outro ponto qualquer. Vamos pensar aqui no 3, para não ficar tão perto, mas para ser fácil do mesmo jeito. Então, temos o valor de x igual a 3. Quando o x for 3, substituir no lugar do x, nós vamos ter que o y é igual a 4. E aí eu vou ter outra coordenada na qual o x é 3, o y é 4. Vamos marcar aqui coordenada 3. Desculpa, tá, turma? Está dando uma ligeira interferência aqui. E 4. Então, nós teremos aqui que olhar o eixo x, o eixo das abscissas, aonde vai ser a projeção do 3, e o eixo das ordenadas no 4. Quando a gente encontra essa projeção, nós marcamos o ponto. E aí, com dois pontos, lembra do que eu falei, turma? Dois pontos quaisquer vai determinar uma reta, uma única reta, aliás. Então, essa é a reta que representa esse gráfico da função y igual a x mais 1, beleza? Agora vamos tentar construir esse gráfico por por uma outra forma, mas assim, sempre buscando dois pontos. Nesse caso, dois pontos notáveis, porque o primeiro deles, nós estamos falando daquele ponto no qual o y é zero. Então, eu quero um valor de x para o qual o y é zero. E esse ponto é o que nós chamamos de raiz de uma função. E para conseguir determinar essa raiz, turma, é aquela situação no qual o y é zero. Então, no lugar do y, eu coloco zero. E aqui nós teríamos x mais 1. Ou seja, zero igual a x mais 1, ou até mesmo de um modo mais conveniente que vocês estão acostumados, x mais 1 igual a zero, beleza? O 1 que adiciona no primeiro membro da equação, nós podemos reescrever pela operação inversa menos 1. Então, nós teríamos aqui já a raiz da função, ou seja, aquele momento onde acontecerá entre a raiz, a interseção do gráfico com o eixo das abscissas, ou seja, o eixo y. Então, nós podemos aqui marcar esse ponto no menos 1, beleza? Só que, como eu falei anteriormente, nós precisamos de dois pontos quaisquer. E o segundo ponto notável que nós temos é aquele no qual o x é zero. Então, quando esse ponto tem o elemento x igual a zero, nós encontraremos a interseção desse gráfico com o eixo y, ou seja, com o eixo das ordenadas. E nós encontramos essa coordenada, esse elemento de y, apenas analisando a função. Se eu olhar a função, existe um termo que nós chamamos aqui de termo independente,
é o mais 1, ele vai ser o resultado de y quando x for zero. E aí você pode até testar, tá, turma? Embora só precisa de olhar quem é o termo independente, você pode vir aqui na função, jogar o valor de x igual a zero, e você vai chegar na mesma conclusão que y é 1. Mas sempre que seja necessário fazer o cálculo, você poderia já afirmar que essa interseção com o eixo y seria dada pelo ponto 0 e 1, que está aqui como termo independente. Marcando esse ponto no gráfico, turma, nós teríamos a mesma reta. E como que eu sei que é a mesma reta de antes? Porque se você jogar os mesmos pontos que você fez antes, y é igual a 1, né? Mais 1, é aquele momento onde nós estamos calculando o f de 1, ou seja, a função quando o valor de x é 1, nós teríamos o y igual a 2, o que geraria uma coordenada 1 e 2. E se eu marcasse essa coordenada aqui, ó, saindo do 1 no eixo x e do 2 no eixo y, aonde ela estaria, pessoal? Exatamente, deixa eu até pegar aqui uma outra cor para vocês verem. Exatamente aqui, beleza? E aí, se nós fizéssemos esse mesmo cálculo com o ponto 3 que nós fizemos anteriormente, também chegaria aqui na mesma questão, beleza? Já um último exemplo para vocês entenderem todo esse processo, nós podemos pegar uma função diferente dessas que nós estávamos fazendo e determinar dois pontos quaisquer por esse método que nós acabamos de falar, que é da raiz e do coeficiente linear. Calculando a raiz desse ponto para determinar essa coordenada aqui, turma, no qual o y é zero, nós teríamos o quê? Menos 2x mais 4 igual a zero. Menos 2x é igual ao 4 que adiciona, aqui subtrai, nós teríamos aquela ideia de multiplicar por menos 1 dos dois lados, ou simplesmente, pessoal, pensar que esse menos 2 que multiplica o x poderia ser reescrito no segundo membro, dividindo todo o segundo membro. X é igual menos dividido por menos mais, 4 dividido por 2, 2. Então, o ponto, a raiz dessa nossa função é 2 e 0. É exatamente o ponto no qual terá uma interseção entre o gráfico e o eixo das abscissas, o eixo x. E aí, observando o termo independente, eu vou até colocar aqui de vermelho, para a gente dar continuidade, o termo independente da nossa função seria o 4. E esse 4 ele determina o outro ponto que nós precisamos, que é aquele no qual x é 0, o y vai ser 4. E aí, marcaríamos aqui o ponto, né, de coordenadas 0 e 4, teríamos dois pontos, e por dois pontos, né, nós podemos traçar uma única reta. Ah, mas eu quero confirmar por que apareceu essa coordenada do nada. Essa coordenada, turma, apareceu porque nós calculamos a função de f de x igual a menos 2x, desculpa aí o cachorro, mais 4. Só que nós calculamos essa função para quando o valor de x é igual a zero. Então, nós temos 2 vezes 0 mais 4. Ou seja, f de 0 é igual a menos 2 vezes 0, 0, 0 mais 4. O valor é igual a 4, ok? Coordenada 0 e 4. Um abraço, turma. Até a próxima. Espero ter ajudado.